Bom dia a todos. Eu aprendi com os amigos espirituais que as mãos que curam, elas precisam ser acionadas por mentes em equilíbrio, em harmonia, e por corações que amam. Se nós não tivermos harmonia mental, não soubermos liberar, através da nossa vontade, o que pensamos, e se nós não conseguirmos nos manter em harmonia e amar cada vez mais, como dizia João Nunes, não simplesmente amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar a Deus em todas as coisas ao nosso redor. Se a gente não conseguir isso, certamente nossas mãos, que são instrumentos para curar, para aliviar, elas estarão muitas vezes prejudicadas pela nossa invigilância, pelas nossas limitações. E, na medida que eu aprendi isso e fui refletindo sobre isso, eu sempre fui extremamente rígida. Eu tenho uma formação doutrinária muito rígida, daquelas assim que, quase matematicamente, precisam me provar de todas as formas para que eu acredite. Então, imaginem quando eu me deparei com a pomada Vovô Pedro. Não acreditei e não aceitei, e pensava ser invenção de espírita sem muito o que fazer. Essa é a ideia que eu tinha. E eu me afastava. Eu tentei, inclusive, não ficar na casa, na Sociedade Espírita Maria Nunes, porque eu imagino uma casa que fica mexendo com pomada, eu tenho que sair daqui. E eu ficava observando de longe. Eu não tenho vergonha de dizer. Eu não entrava na sala onde se guardava o pouquinho de pomada que fazia, e eu não falava o nome da pomada. Pomada Vovô Pedro, esse nome esquisito. E eu falava lá, aquela, pega lá. E eu não falava. Depois eu comecei a perceber que era necessário que fosse assim, na medida que a responsabilidade com aquele objeto, que eu nem falava o nome, chegou mais para mim, encontrou uma pessoa que não tinha fanatismo em relação à pomada. Eu acredito que eu sou a pessoa que menos divulgo a pomada com palavras. Só falo sobre a pomada quando me orientam, como no caso, Leonor me orientou. Fora isso, eu tentei criar um caminho do meu trabalho de divulgação da doutrina, do Evangelho, quase paralelo com a pomada, para que, em momento algum, alguém pudesse dizer assim, está aproveitando a pomada para se projetar. Então, eu fiz um caminho quase paralelo. Mas, aos poucos, a evidência foi tomando meu coração. E, como eu gosto de pesquisar tudo o que acontece, eu comecei a observar, eu comecei a pesquisar, a comparar os fatos, e eu não tive mais recursos a não ser ceder à evidência dos fatos. Nós vamos voltar um pouquinho agora na história. Vamos lá na época de Jesus. Havia um sacerdote iniciado, um dos melhores. Ele era altamente procurado
pelo seu conhecimento, pela sua capacidade de resolver os problemas das pessoas na área da saúde. E esse sacerdote, na época com o nome Talihá, ele começou a registrar em seu próprio corpo uma erupção na pele que foi aumentando, e aquilo minava, trazia um mau cheiro, e ele, um dos maiores conhecedores daquele local, daquela sinagoga, ele não conseguia tratar-se. E ele se sentia muito incomodado. E continuava atendendo as pessoas, mas incomodado porque ele não conseguia se curar. Quando, nessa época, corre a notícia, já esperada entre eles, que o menino havia nascido. Jesus havia nascido. E a equipe de sacerdotes solicitou que ele, um dos maiores líderes da equipe, que ele os representasse e fosse conferir se era mesmo um menino. Tudo indicava que era, mas que ele fosse. E ele, então, ele sai do templo e vai até Maria. E ali ele dialoga com Maria, ele questiona, ele observa, e ele vai percebendo que não há dúvidas a respeito do menino. Ele pega o menino no colo. Ele pega o menino no colo e não percebe que a mãozinha do menino, tão pequenino, a mãozinha como que, na hora que ele pega a criança no colo, como se aquela mãozinha visitasse aquela parte doente do seu corpo. Ele não percebeu. E ele, depois da visita, ele fica muito feliz, muito emocionado, e ele se retira e volta. E ele volta naquele veículo rústico da época, quando, em determinado momento na estrada, ele faz um gesto que ele não vinha fazendo. Ele não vinha fazendo porque doía. E ele, de repente, automaticamente, ele fez um gesto e não doeu. Ele leva a mão ao local e percebe que ali não há mais a marca da doença. Essa pequena história nos foi trazida por espíritos amigos. Na época, confirmada pelo sorriso amigo do nosso Chico. Então, aquele sacerdote pede que para o veículo, e ele, naquela estrada poeirenta, ele se ajoelha e agradece. Agradece a Deus a cura, que tanto o incomodava por ele ser médico. E ele faz um compromisso mental ali naquele local. A partir daquele momento, ele haveria de continuar vida fora, buscando recursos para curar aquilo que parecia incurável. E esse sacerdote, depois daquela prece cheia de gratidão, ele retorna ao templo, confirma a presença do menino na terra, e ele vai prosseguindo. De encarnação em encarnação, esse espírito busca recursos para a saúde. Ele trabalha com elementos mais sutis. Ele vem em algumas encarnações, em alguns momentos, trabalhando na busca de elementos sutis, no plano espiritual, e ele encontra, junto à homeopatia, ele encontra em outras situações recursos que ele vai entendendo como bons, e ele continua tentando de encarnação em encarnação.
Até que nesta encarnação, como médico, Franz Anton Mesmer, ele se aproxima do magnetismo e ele vem fazendo experiências maravilhosas. Quem conhece a vida de Mesmer, inclusive magnetizando árvores para que os pacientes passassem sob a árvore e eles sentiam o alívio, o efeito do magnetismo. Ele magnetizou o violino e pôs alguém para tocar o violino, e as pessoas que estavam naquela sala, onde a música tocada por um instrumento magnetizado, trouxe o alívio. Experiências fantásticas foram feitas por ele. Ele foi altamente incompreendido pelos companheiros da época, mas já no final de sua encarnação, como Mesmer, ele é reconhecido, tentam entregar a ele um título que ele recusa, porque, na verdade, o grande título que ele procurava era o alívio para os corações que sofriam muitas vezes no silêncio, como ele lá atrás sofreu, sem, às vezes, encontrar recursos para que pudessem prosseguir na sua jornada. E foi assim, então, que ele, com aquela experiência do magnetismo, ele se aproxima de uma maneira acelerada das possibilidades dessa cura mais efetiva que ele buscava sempre. O tempo passou. João Nunes psicografou. João Nunes, uma pessoa muito simples, um médium muito simples, muito humilde, que eu também, nessa minha maneira de ser, quando me apresentaram a ele, eu falei, que homem mais engraçado. Parece caipira lá do interior. Será que tem mediunidade mesmo? E ficava olhando. Mas podem ter certeza, depois que eu tenho a dúvida e que eu confiro, eu passo a ser a pessoa, uma das mais leais, uma das mais amigas. Né? Eu fiquei olhando aquele homem, falei, que homem bobo, estranho. Bobo era eu. Então, João Nunes psicografou um primeiro romance, muito simples, uma linguagem bem terra-terra. E, nesse romance, passado uma parte no Brasil e outra em Portugal, é o livro Além do Ódio. Uma parte dele acontece ali no Hospital São José, aqui em Lisboa. Isso, João Nunes Maia, exato. E uma parte passa-se ali no Hospital São José, em Lisboa. E há todo um movimento, todo um envolvimento de amor, de humildade, de princípios da doutrina espírita nesse pequeno romance. E quando ele termina de escrever o livro, com muita dificuldade, ele nem sabia se ia publicar ou não, não tinha recursos financeiros. O espírito, um dos espíritos que tem um trabalho, uma presença maior neste livro, se dirige a ele e diz, olha, nós queremos que você lance este livro lá no Leprosário Santa Isabel. O livro se chama Além do Ódio. Além do Ódio. E o Nunes, de nada. E o Nunes falou, mas lançar livro, eu não sei nem se vou publicar, não tem dinheiro. Mas o certo é que ele conseguiu recursos e ele publicou o livro. E aconteceu um fato, ele avisou ao espírito, ao dirigente da casa espírita lá do Leprosário Santa Isabel, conhecido por muitos como João Pipoca,
E avisou o João Pipoca, os espíritos falaram que é para lançar esse livro aí. E o João Pipoca ficou tão feliz. Ele se chamava João Pipoca, ele era conhecido como João Pipoca por 2 motivos. Ele, pelas mutilações da hanseníase, ele não caminhava normalmente. E o pessoal brincava, você pula que nem pipoca. E, além disso, ele também vendia pipoca lá no leprosário, com o seu carrinho. Então, ele era conhecido como João Pipoca. Mas o João Pipoca ficou tão feliz e anunciou no leprosário que haveria o lançamento de um livro com distribuição gratuita do livro. Ora, quando a gente fala que tem uma coisa que é de graça, a gente corre. Então, o centro ficou muito cheio, ficou lotado. E tinha que ser assim de tardezinha, porque era a luz elétrica ali, era com gerador, que tinha um momento de desligar, né? Então, tinha que ser ainda antes de escurecer. E eles foram para a casa espírita, e a casa espírita ficou lotada, lotada. E pelas janelas, aqueles que não conseguiram entrar ficavam pelas janelas assistindo aquela reunião natural. Aí foi feita a leitura, comentário e tal. Vamos distribuir os livros. E Nunes, eles foram num carro menorzinho que tinha na época, um Fusca, o carrinho pequeno. E naquela época não havia limitações de quantidade de pessoas. Foram 8 pessoas dentro do Fusca. Então, os livros, só coube uma caixa de livros, no porta-malas, que também era pequenino. Aí, quando o João Nunes viu a quantidade de pessoas, ele ficou preocupado. Ele ficou preocupado e disse para a Pipoca, Pipoca, temos um grande problema. Os livros que temos não serão suficientes para atender a todas as pessoas. Aí Pipoca parou assim e disse, olha, não se preocupe, eu já sei o que fazer. Tem muitos aqui da mesma família. E eu vou chamar a família e você vai... nós vamos entregando um por família. Muito bem. Aí começou a Pipoca. A família do Zé, a família do João, a família. E foi chamando, e foi chamando. E o Nunes olhava os livros na caixa. Meu Deus, ainda tem muita gente dentro dessa sala. E ele foi chamando, foi entregando os livros. Aí só tinha um livro na caixa. O Nunes falou, pronto, agora vai ficar gente sem livro. A família do fulano, levantou todo mundo. Todas as pessoas que restavam naquela sala eram daquela última família. Ou seja, tinha exatamente 108 famílias e tinha 108 livros na caixa. Ali houve um momento de muita emoção e todos começaram a comentar a beleza da presença dos espíritos que conseguiram conciliar 108 livros com 108 famílias presentes. Nesse momento, as pessoas ali comentando sobre aquele fenômeno, quando Nunes olha para a porta e ele vê adentrar os escravos, que são membros, participam do romance, ele os viu com roupa de festa, ele olhou, ele pensou, mas por que agora? Acabou tudo? Por que eles estão entrando agora? E eles entram e fazem como que um corredor humano. E aí o Nunes vê os outros personagens do livro. E eles vão entrando como se estivessem enfeitados para uma grande festa. E, por último, entra aquela que tem um papel mais importante no livro, toda sorridente, toda feliz, e eles vão se colocando ali como se estivessem esperando que alguém entrasse. O Nunes se afastou um pouco dos outros que estavam naquele burburinho, comentando a distribuição dos livros. Ele ficou olhando em silêncio, quando aparece uma figura que ele não identificou, e ele percebeu que
todos os que estavam ali, espíritos, reverenciavam aquela figura. Uma figura simples, singela. Ele olhou, mas quem é esse? E aquele espírito veio se aproximando dele e disse: pega um papel, um lápis, eu vou lhe ditar uma fórmula que vai curar todos esses nossos irmãos aqui da colônia. O Nunes costumava brincar. Eu nunca vi mesa de casa espírita que não tem papel. Aquela não tinha. Já tinham recolhido tudo. Eu olhei para a mesa, não tinha. Eu olhei para o chão e tinha caixa onde estavam os livros e tinha os papéis que embrulhavam os livros. Eu rasguei um pedaço do papel e peguei a caneta e o espírito começou a ditar. Ele ditou a fórmula da pomada Vovô Pedro. Isto em 1972. 72. E ele, então, ficou com aquela fórmula. Ali estava ipê roxo, condurango, erva de bicho. Ipê roxo, erva de bicho, conhecidíssimos dos que residem no Brasil. A erva de bicho, ela dá por cima da água, nos córregos, nos rios, né, nos locais mais úmidos. Ipê, para todo lado nós encontramos, e ele dizia: meu Deus, e esse condurango? Ele olhou, e o espírito disse para ele assim, já ia saindo, todos os espíritos presentes ali, naquela alegria, naquela emoção, e o Nunes, ele voltou-se para o Nunes e disse assim: ah, eu esqueci de lhe falar, esta pomada tem este medicamento tem um preço. O Nunes falou: preço? Mas como cobrar alguma coisa a partir da mediunidade? Eu aprendi com Jesus que dá de graça o que de graça recebesse. E o espírito sorriu e disse para ele: o preço é Deus lhe pague. O dia que você cobrar alguma coisa deste medicamento, ele não fará o mesmo efeito. Então, você não pode cobrar. O Nunes sentiu aquele alívio. E o espírito disse... Aí o Nunes falou: qual é seu nome? O espírito sorriu e disse: me chama Vovô Pedro. Bom, daí começou a pomada do Vovô Pedro. Pomada do Vovô Pedro. Depois o brasileiro tirou o do, ficou pomada Vovô Pedro. Né? E assim começou toda essa jornada a respeito da pomada. Quando der a hora, me lembra que você está com o meu relógio. Você faz favor, viu? Me lembra uns 5 minutos antes. Então, o Nunes falou: mas onde eu vou conseguir? E ficou sem saber o que é que fazia. Ele disse para o Pipoca: ó, Pipoca, ó, o espírito me ditou isso aqui. Você quer ficar? Ó, Pipoca, o dirigente fala: não, eu tenho muita coisa na cabeça, isso, ó, você recebeu a fórmula, você fica com isso. Quer saber disso? Não. É muita coisa para mim aqui, no centro. E o Nunes, então, começou a tentar conseguir os elementos para fazer a pomada. Foi muito difícil ele conseguir o condurango. Ele veio depois descobrir, ele só conseguiu, na época, importado. Naquela época era caríssimo alguma coisa que era importado. E ele vem descobrir que o condurango era nativo na região vulcânica da Índia e que os ancenianos que ficavam naquela região, quando havia muita coceira na pele, eles pegavam uma folha e esfregavam nos braços e sentiam um alívio.
Ele conseguiu, num laboratório que importava medicamentos, e ele fez a primeira experiência. Numa panela de pressão de 2 quilos velha, ele fez a primeira experiência. Quando ele fez a experiência, ele lembrou-se de... Ele era um dos conselheiros da União Espírita Mineira, que é a federação de lá. Então, ele lembrou-se de uma pessoa, de um pedinte que sentava-se à porta e que tinha uma úlcera imensa em cada perna. E ele falou, eu vou ver se ele aceita fazer essa experiência. Então, ele leva, põe numa vasilha e leva aquela primeira pomada para aquele moço da porta da União Espírita Mineira. E ele disse, olha aqui, toma aqui, hoje eu não vou te dar uma moeda, não. Eu te trouxe aqui essa pomada, experimenta nas suas pernas e vamos ver se alivia o que você está sentindo. Aí, Nunes ficou ansioso, querendo saber. 1 dia, 2 dias, 3, 4, o homem sumiu dali. Daí, uns dias, lá está. Quando ele se aproxima, ele vê o homem de longe. Que bom, vou saber se deu certo. E aí, lá estava o pedinte, já não com as 2 pernas das calças enroladas para cima. Uma bonitinha, até os pés. E a outra, a ferida exposta. Aí o Nunes chegou perto dele, e aí, você experimentou? E aquele moço, que banha abençoada é essa que o senhor me trouxe? Levantou novamente a perna da calça, olha como está, fechadinha, cicatrizadinha. O Nunes ficou emocionado e disse, mas e a outra? Por que a outra está assim? Não, esta é o meu ganha-pão, esta... Então, ali começou toda a história em relação à pomada Vovô Pedro. Muito bem. Ele começou a fazer pouquinho. Eu ainda não fazia parte do grupo. Ele fazia, porque não tinha recursos, ficava tudo muito caro. E ele dava para um, dava para outro. Ele deu para uma pessoa portadora de hanseníase em Salvador, em Jequié, que é perto de Salvador, e a pessoa também se curou e começou a contar, né? A acrescentar a relação das pessoas beneficiadas por ela. Nesse meio tempo, eu fiquei conhecendo a pomada, eu comecei no movimento espírita em 74, e o grupo que eu participava tinha uma ligação com João Nunes. E eu falei, essa invenção, esse povo não tem mais o que inventar. Dá mais serviço para esse povo, pensei eu. Está faltando serviço. E quando foi em 1980, 81, nós fomos chamados, o nosso grupo, que trabalhava na Associação Espírita Célia Xavier, nós fomos chamados para ajudar João Nunes lá na Sociedade Espírita Maria Nunes. Eu falei, meu Deus, aquele homem que mexe com aquele negócio de pomada, ai, meu Deus, mas vamos lá trabalhar. E fomos trabalhar, recompor a casa, que estava com muitas dificuldades, quando, nesta época, a pessoa que vinha ajudando o Nunes a comprar o material, os elementos, esta pessoa falou, mas, Nunes, até hoje, você não levou a pomada para o Chico? 10 anos, quase. O Chico, tão seu amigo, os dois eram verdadeiramente muito amigos, são. E você? E o Nunes disse, não. Eu não gostaria de deixá-lo constrangido, de mostrar a pomada para ele, e ele, pela nossa amizade, não ficar à vontade de dizer que gosta e tal, e eu não quero constranger meu amigo. Já tinha quase 10 anos, o Nunes não tinha levado um pote sequer até o Chico. E aí esse senhor disse, não, eu vou levar. E levou
os primeiros 300 potes para o Chico Xavier. Então, eu chegando na casa e Chico Xavier recebendo a pomada pela primeira vez. E aí começaram as cartas do Chico. E foi nesse momento que eu comecei a ter um pouco mais de cautela, um pouco mais de humildade diante da pomada. Porque eu comecei a pensar, por quê? O Chico é uma pessoa tão ocupada? O Chico é uma pessoa de tanto conhecimento, tão respeitado? E por que ele escreve cartas sobre a pomada? Mas mais do que isso ainda, eu tinha visto o Chico uma só vez, quando ele foi a Pedro Leopoldo, João Nunes me levou, me apresentou a ele. E o Chico, pasmem, o Chico começou a escrever as cartas para mim. Eu falei, meu Deus, mas por que ele está escrevendo carta para mim? Em vez de eu valorizar a carta, eu estava questionando, olha a minha cabeça, questionando por que ele estava escrevendo para mim. Eu falei, mas por que o Chico está escrevendo para mim? Qual é o objetivo disso? Ele não me conhece. É tão ocupado, por que ele está escrevendo para mim? E ele escrevia sobre a pomada. Ele escrevia coisas que eu chorava em silêncio. Eu me lembro de 2 cartas dele que me tocou profundamente o coração. E, na verdade, eu quis trazer as cartas para projetar, mas eu ainda não sinto permissão para tal. Eu acredito que um dia nós vamos poder fazer isso. Por isso eu não trouxe projeções. Então, numa das cartas, o Chico diz assim, o que esta pomada tem feito? Trabalhadores que estavam com seus pés doentes, impedidos de trabalhar e ganhar o pão para a sua família, com bicho de pé. Bicho de pé. Português sabe o que é bicho de pé? Não? Explica para eles, doutor. Você também não sabe? Não? Bicho de pé, as pessoas que trabalham, que andam descalças, né? Ele chama bicho de pé mesmo. Eu não sei se aqui tem outro nome, deve ter outro nome, vocês podem conhecer. Ele começa a fazer como que sua casa no pé. Hein? Pronto, já descobriram. Pronto, bitacainha, pronto. E o Chico me escreve a carta assim. Eles estavam impedidos de caminhar, de ir com suas ferramentas para as lavouras. E depois de usarem a pomada, por 2 ou 3 vezes, os bichos saíram. O local cicatrizou. E eles voltaram a trabalhar. Voltaram a manter as suas famílias com dignidade, graças ao uso da pomada Vovô Pedro. Aquilo me impactou. E ele disse nesta mesma carta, e mais, pessoas que não podiam engolir ou falar, com suas bocas, as gengivas cheias de infecções e feridas, e que não têm recursos para pagar um dentista, e também não existe dentista por perto, ao usarem a pomada que eu dei, passaram, cicatrizaram suas bocas, e as pessoas estão trabalhando alegres e felizes e podendo sorrir. Quando eu li essa carta, eu chorei de soluçar, porque eu não imaginava a ação mais distante que a pomada fazia. E aí ele nos manda um pequeno cheque. Na época, 200 cruzeiros. E ele diz assim, este dinheiro, eu fui recebendo moedas de 50 centavos, 10, 20, daqueles que se sentiam beneficiados, e que voltavam e diziam, leva tio Chico para quem faz essa pomada.
E eu deixei juntar esse dinheiro. E agora eu troquei no banco por este cheque. Para ajudar vocês a fazerem a pomada. Novamente eu desmantei de choro, lágrimas e coisas assim. Ele nos contou sobre uma pessoa de muita condição social em São Paulo, que gostava de fazer churrasco. E que ultimamente ela não podia mais fazer churrasco. Porque por causa da psoríase, a sua pele não muito agradável de ser vista, e ele não se sentia à vontade para fazer churrasco e oferecer às pessoas. E que ao usar a pomada, a pele, o braço tinha cicatrizado, e a pessoa voltou a fazer churrasco. Vejam que casos completamente diferentes. E eu fui ficando atônita diante das cartas do Chico. E comecei a pensar, se Chico divulga, se Chico fala sobre a pomada, então é um trabalho sério. E comecei, pelo menos, a falar no nome da pomada. Comecei a entrar no local onde se guardava a pomada. Até que um dia, procurando a Revista Espírita, eu gostava de folhear a Revista Espírita, eu encontrei no volume 5 um capítulo que chama O Medicamento que Veio do Céu. E ali Kardec descreve uma fórmula de uma pomada, que não é a nossa, não tem nada a ver, mas ele descreve que aquela fórmula foi ditada por um espírito, um médium, e que aquela fórmula foi experimentada. Eu disse, Kardec fala em pomada? Então a coisa não é tão assim do jeito que eu estou pensando. E aí eu comecei a pesquisar nos outros volumes da Revista Espírita o resto da história a respeito da pomada que Kardec colocou. Então, quando eu vi essas duas situações, Chico e Kardec, eu comecei a me sentir mais segura. E mais ainda, quando o nosso querido Divaldo, numa das suas viagens à África, ele nos escreve dizendo, levei alguns potinhos que eu pude, e agora a pessoa de lá vai mandar para vocês o endereço de uma empresa, através do malote, ela vai receber a pomada que vocês mandarem. Então, eu comecei a me sentir mais segura e aprendi com Nunes a nunca usar o nome das pessoas para consolidar o respeito ao trabalho da pomada. Eu estou me permitindo dizer aqui, exatamente no sentido para vocês entenderem a trajetória da gente. E eu comecei a constatar os casos que me deixaram extremamente emocionada. Eu me lembro uma vez, a primeira vez que eu andei de avião. Eu tinha pavor de avião, pavor. Vocês não sabem o que eu passei para vir para a Europa a primeira vez, para vir para Portugal a primeira vez. Eu contava outro dia que eu fiquei 10 horas sentadinha, sem tentar atender às necessidades do meu corpo físico, com medo de ficar de pé dentro do avião. Era um horror. Bom, então, na primeira vez que eu viajei no avião pequeno, eu estava tensa. Eu estava muito ansiosa. Era a primeira vez que eu ia naquele local, sertão da Bahia. Então, quando eu chego lá, querendo as pessoas, eu falei e tal, e vamos ali no sítio, vamos almoçar no sítio. Quando nós chegamos lá, o moço que veio abrir o portão do sítio, virou para o motorista, o dono do sítio, e disse assim, tirou o chapéu, colocou no peito e disse assim, que banha abençoada. Eu falei, que é isso? Vocês acham que eu tinha falado que eu lidava com a pomada Vovô Pedro? De jeito nenhum. Então, eu escutei aquilo. Que banha abençoada, doutor. Aí, o moço disse assim, ah, é? Resolveu alguma coisa? Doutor,
A minha mulher, o senhor sabe, estava lá com aquela hemorragia. Havia tanto tempo, nada. Eu achei que a minha mulher ia morrer. E aquela banha que o senhor deu, eu passei na mãe do corpo da minha mulher. Aí fui eu depois pesquisar o que era mãe do corpo. Eu passei na mãe do corpo da minha mulher. O senhor acredita? O senhor acredita que naquela noite que eu passei a pomada na mãe do corpo, a minha mulher disse que fez assim dentro dela, bum! E aí saiu mais sangue, doutor. Eu falei, ela está morrendo. Ah, doutor. Levamos, era de noite, de madrugada, nós dois procuramos limpar toda aquela confusão. Doutor, acabou. Não tem mais nada. Foi uma vez que usou a pomada na mãe do corpo. Eu falei, meu Deus. Aí aquilo me deixou assim um pouco, e eu fui devagarinho, despistando, sabe? Eu falei, aí eu perguntei para ele, o que é mãe do corpo? E ele disse, é a parte íntima da mulher. Eu falei, e essa banha que ele falou? Mas você nunca ouviu falar, Joselma? Eu não sei de que você está falando. Você nunca ouviu falar na pomada Vovô Pedro? Eu fiquei assim, olhei para ele. Ele disse, vem para mim lá de São Paulo. E de lá, ele estava com a mulher passando mal, eu dei para ela. E você ouviu aí. Eu fiquei calada. Eu ainda não tive coragem de falar que eu lidava com a pomada. Fiquei caladinha, mas eu tremia de emoção. E eu comecei a contabilizar os casos de recursos que a pomada vinha aliviando, proporcionando às pessoas. Chegou num ponto, o Chico divulgava tanto essa pomada, quem o conheceu na época, ele ficava com os 2 bolsos cheios de pomada. E tem uma carta linda que ele disse, Nunes, por que você me deixou tanto tempo sem conhecer a pomada? Agora, ninguém sai de perto de mim de mãos abanando, porque todos que sofrem, eu ofereço uma pomada para eles, e eles saem felizes. Bom, chegou num ponto que ele divulgava tanto, que as pessoas começaram a chegar na nossa casa, viajavam até Belo Horizonte para pegar pomada, e nós não tínhamos. A nossa casa é muito humilde, né? As duas aqui conhecem? A Ju e... Então, nossa casa é muito humilde, somos todos assim, lutamos muito. E nós começamos, então, o que nós vamos fazer? Aí fomos até o Chico. Éramos 5 pessoas que fomos até o Chico. Chico, é muito bom você estar ajudando as pessoas, mas nós não estamos mais dando conta. Está ficando caro para nós. Você sempre manda ajuda que as pessoas davam ajuda a ele e ele mandava para a gente. Mas nós não estamos querendo que você nos ajude, nós estamos te explicando que nós não damos conta mais. Aí ele ficou calado. Aí eu pensei assim, tadinho, ele ficou triste, tadinho, ficou triste, eu pensei. Aí ele abre a boca e ele diz assim, Dr. Bezerra está aqui dizendo que é chegada a hora de delegar. Vamos eleger casas espíritas idôneas, com folhas de serviço na caridade, para que essas pessoas assumam junto com vocês a responsabilidade de produzir e distribuir pomada. Bom, se de um lado nós ficamos aliviados, por outro, começou uma guerra dentro da nossa casa. Porque o dirigente da época, ele disse, a pomada é nossa. Mas como delegar? Que absurdo! O Chico não deve ter... Não podia. Doutor Bezerra, não. E ali começou uma guerra. Uma guerra daquelas que só quem luta nas casas espíritas sabe o que enfrentamos. Para poder retirar da casa e deixar que ela se expandisse. E é interessante que foi através de uma
pequena ideia, eu falo pequena ideia, mas certamente o amigo espiritual utilizou a nossa mediunidade. Eu sou meio assim, eu não estou longe da Leonor. Eu não vejo, eu não escuto, nada. Tudo assim, né? Sou um pedaço de pedra. Aí, mas veio aquela ideia. E eu sugeri. O dirigente da casa parou, olhou para mim e falou, acho que assim dá. Eu coloquei para ele, gente, é só nós falarmos que tem que colocar, que a fórmula fica para a nossa responsabilidade. Eu acho que assim a gente pode experimentar. Então, se vocês vão ver que os potinhos têm sempre assim, fórmula sob a responsabilidade da Sociedade Espírita Maria Nunes. E foi muito interessante. Os primeiros poços de produção da pomada foram criados por pessoas que foram curadas pela pomada. O de Recife, Mário Jorge, ele estava com a cirurgia para amputar a perna, marcada a cirurgia para amputar a perna, no Espírito Santo. Desculpa, em Nova York. E quando o Chico mandou um recado, ele não conhecia o Mário Jorge. Ele diz, fala com o moço, que ele adia a cirurgia por uns dias. E usa essa pomada. E Mário Jorge usou. A perna de Mário Jorge já não era quase perna, tanto que até hoje, quando ele levanta a perna da calça assim para a gente ver, ele não tem carne na barriga da perna dele, é fundo, cabe a mão da gente lá dentro. Mas cicatrizou tudo, fechou. Ele voltou a jogar bola com seus filhos e nem pensou em cirurgia, não amputou a perna. O caso de São Paulo, dirigente da casa, estava com um câncer na próstata, e aí Chico disse, olha, o médico deu 1 mês de vida para aquele moço, ele disse, fala com ele para introduzir a pomada com um aparelho, enquanto você suportar a dor. E aí, o médico não queria, um absurdo, eu não vou pôr esse negócio de espiritismo, não vou mexer. Bom, o senhor disse que eu tenho 1 mês de vida. Então, pelo sim, pelo não, eu vou morrer mesmo, então, o senhor, por favor, coloque a pomada. E aí, o médico começou, no princípio não queria dar o braço a torcer, que era verdade, mas chegou um ponto que ele disse, o tumor, que era do tamanho de uma laranja, está do tamanho de uma semente de laranja, que nunca vai lhe fazer mal. E, na verdade, ele desencarnou muitos anos depois do coração, mas não mais do problema da próstata. Então, foram surgindo os casos, mas o Chico não dizia para a gente, olha, pega aquele grupo e faz isso. Não. Ele falava assim, tem umas pessoas para o lado de lá de tal cidade que estavam querendo, interessado nessa pomada. E falava com as pessoas assim, tem um grupo lá para o lado de Belo Horizonte que está mexendo com a pomada. E foi assim que nós fomos nos conhecendo. Eu tenho a alegria de ter participado da abertura de todos os postos de pomada. Todos. Eu acompanhei cada caso, eu acompanhei cada história, e aí eu fui entendendo por que eu tenho essa postura, assim, de quase frieza, mas não é frieza, não é indiferença, diante do trabalho, porque se eu fosse uma pessoa fanática, eu poderia comprometer o trabalho. Então, por isso, depois eu fui entender isso, né? Eu tenho uma postura de naturalidade diante da pomada, e nunca me incomodei quando alguém criticou, quando alguém não aceitou, porque eu também não aceitava. Então, eu entendo perfeitamente quando alguém critica a pomada. Eu entendo naturalmente. Na verdade, fechando agora rapidamente, tá. A pomada, vocês, como ela é feita, não há nenhum ritual. A pomada, nós participamos da última semana, eles sempre me dão notícia, os postos de pomada, porque o Chico tinha dito para mim assim, olha, a dona Joselma não pode faltar às produções da pomada. Eu falei, mas Chico, eu não dou conta.
Enquanto a senhora der conta, a senhora deve ir em todas as pomadas. Hoje eu já não vou, né? Eu já não vou em todas as pomadas, eu não dou conta. Mas o Chico, então, quando a gente começou a fazer, a pomada ela é composta assim. Nós fazemos para 50 mil potes, nós temos em torno de 180 pessoas. Essas 180 pessoas, geralmente, representam várias casas espíritas. Nesta semana, eu recebi um bilhetinho de uma das casas espíritas, exatamente a de Recife. Joselma, estiveram aqui 80 grupos espíritas. Éramos 190 pessoas. E a pomada correu muito bem. Ora, 80 grupos espíritas reunidos, falando no bem, cantando, conversando, se entrosando, saem dali, marcam evento, um vai falar numa casa, outro vai falar na outra. E, com isso, nós trabalhamos discretamente para a unificação do movimento espírita. Sem nenhuma prepotência, sem nenhuma postura de querermos valorizar isso, mas nós colaboramos muito com a unificação do movimento espírita. Não existe ritual. Nós, no sábado, a gente faz a asepsia dos potinhos e cola as etiquetas. E, no domingo, a gente coloca, com aquele material de confeitar bolo, a gente coloca a pomada. Muitas pessoas já inventaram aparelhos. E teve uma vez que eu estava presente e um químico muito importante inventou um belíssimo aparelho, tipo uma batedeira, né? Imensa, para colocar numa das panelas. Naquela época, a gente não fotografava, não filmava nada, exatamente porque nós temos sempre aquele zelo de não ficar divulgando demais. Eu peço muito para não deixar sair nas páginas do Facebook, essas coisas, para não virar, para não vulgarizar um trabalho que é tão sério. Então, mas nem fotografia tinha. E aí o Chico, com aquele jeito dele, disse: "Está muito bom, muito bem feito, mas o bom mesmo é vocês ficarem lá assim, ó." Aí ele disse: "Não podemos prescindir do magnetismo animal neste trabalho, né?" Então, coisas assim que vão acontecendo. E a gente faz um trabalho bem discreto, bem humilde, bem simples, e a cada vez nós fazemos de 50 a 55 mil potinhos. Vejam que hoje nós fazemos no Brasil 1.700.000 potes, mais ou menos, por ano, para distribuição gratuita. Qual o medicamento que é feito nesta quantidade para distribuição gratuita? Então, muitas vezes nós somos... Outro dia, um fiscal chegou, tinha um processo, e ele disse: "Dessa vez, a minha mãe usa pomada, viu? Eu estou aqui, mas eu entendi logo o que ele queria dizer." Ele disse: "Dessa vez foi cobra grande que está para trás de vocês." Eu falei: "Não quero nem saber qual é o laboratório, não quero saber nada." Porque, na verdade, eu não contei lá atrás, um grande laboratório dos Estados Unidos, uma vez, mandou um representante até João Nunes e ofereceu para ele $10 milhões pela fórmula da pomada. O Nunes falou: "Moço, eu nem sei o que é isso. Eu não sei o valor disso, o que é isso. Eu só sei que o Espírito falou que o dia que eu ganhar dinheiro com isso, a pomada não faz mais efeito. Eu não vendo para o senhor, não. Mas são 10 milhões, o senhor quer mais?" Ele disse: "Não adianta, eu não vou querer mesmo." E não aceitou, né? E desencarnou assim numa limitação
material muito grande. Às vezes ele me telefonava, Joselma, estou sem nada aqui, traz para mim um cadinho de inhame. Inhame aqui, como é que chama inhame mesmo, né? Traz uns inhame, uma banana para cozinhar. Ele gostava muito de banana, né? Então, ele desencarnou bem pobre. O dia que o gato furou o telhado, furou o forro e caiu na cama dele de noite, eu falei, isso é um absurdo, Nunes, eu tenho que dar um jeito. E fiz uma campanha para reformar a casa dele. Mas reformar, sim, pôr uma laje e pôr um banheiro mais digno. Ele falou, tá bom, eu vou para São Paulo, enquanto isso você acaba a reforma. Eu sempre gostei muito de construção. E quando eu acabei a reforma, corri, uma lajezinha simples, João Nunes não voltou encarnado de São Paulo. Ele desencarnou em São Paulo e não usufruiu da laje nova que eu pus no barracãozinho dele de 3 cômodos. Então, Nunes desencarnou realmente com muita humildade, com toda a sua limitação financeira, física, não é? E deixou para nós essa riqueza. Eu falei alguns casos, eu tentei abordar de uma maneira geral, e certamente muitos outros casos eu poderia trazer aqui, o tempo não dá. E temos sofrido para levar essa pomada, porque ela está em todo canto do mundo. E, em alguns lugares, nós encontramos barreiras seríssimas na alfândega, né? Eu fui pega em Miami com 800 potes, também eu sou exagerada, 800 potes de pomada. Aí me levaram lá para a salinha, e eu fazendo de conta que não entendia nada que eles estavam falando, mas eu arranho o entendimento do inglês, né? Ela não pensa que ela falou sem eu entender, que eu entendi umas coisinhas. Então, eu ouvia tal, e leva. O jeito é levar para a máquina. Não tem? Levou para a máquina, e o que tinha ali? Eu falei, deve estar cheio de câmera aqui me olhando. Eu com aquela cara de retardada ali assim. Aí lá vem os dois. Esses brasileiros são uns loucos. Essa pomada só tem água. Manda essa mulher embora logo. Leva esses negócios. Esses brasileiros são uns doidos. E saí eu toda feliz com meus 800 potes de pomada. Aí a minha amiga disse assim, é a primeira vez que a pomada entra oficialmente nos Estados Unidos, porque ela passou pela máquina e saiu lá na frente. Né? Gente, é isso. Obrigada a vocês. Oi, gente, me pediram para ela, Julieta me pede para dizer, então, quem é o vovô Pedro, né? Rapidinho, né? João Nunes não sabia quem era aquela entidade, eu falei no Mesmer, mas eu, na hora, não fechei. Então, quando ele, anos depois, 20 anos depois já de ter a fórmula, ele gostava muito de biblioteca. Onde ele ia numa cidade, ele procurava encontrar a biblioteca e ficava ali, adorava livros. E ele vai a São Paulo e pede para ir à Biblioteca Pública de São Paulo. E quando ele chega lá, ele pega uma enciclopédia grande e começa a folhear. E depara com a figura. Olha, mas esse aqui é o vovô Pedro. Ué, mas aqui está escrito que é Mesmer. Ué, mas é esse. E ele ficou ali confuso. Aí o Espírito se apresenta a ele e diz, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. As coisas simples devem ter nomes simples. Eu me identifiquei como vovô Pedro, que é um nome muito simples. Porque se você começasse a dizer pomada de Mesmer, eles iam dizer assim, esse médium ficou louco, prepotente, quer aparecer para todos. E a pomada vovô Pedro, eles faziam pouco caso, alguns, como eu fiz, né? Porque é um nome que pode, às vezes, suscitar outras práticas. Mas as coisas simples devem ter nomes simples. Então,
Mesmer, aquele mesmo sacerdote lá da época de Jesus, é que vem em espírito e oferece para Nunes a fórmula da pomada. Ele que trabalhou com manipulação de elementos, né, fitoterápicos, trabalhou com magnetismo, então ele utiliza tudo isso na fórmula da pomada. Os elementos da pomada, os componentes por si, eles já aliviam, como é o ipê roxo, todo mundo sabe da sua condição de cicatrização, não é? E o condurango, a erva de bicho, são todos elementos que já curam. Mas eles, ao serem misturados, eles recebem a contribuição magnética de todos os médiuns. E ali estão representados na pomada os três reinos da natureza. É o reino mineral, através da vaselina, o reino animal, através da lanolina, e o reino vegetal, através dos outros 3 elementos, e do açúcar, que também é usado, que ajuda muito na cicatrização. Não é? Então, era isso. Obrigada.